Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, já começando esse domingão com uma breve análise daquilo que aconteceu ontem no jogo Palmeiras e Flamengo, onde nós empatamos em 1-1 com a equipe palmeirense, e também quero falar para vocês sobre alguns nomes que eu levantei aqui, que são jogadores estudados pela diretoria rubro-negra, recomendados pelo Jorge Sampaoli para poder vir para ocupar a posição de meias no Flamengo. Vocês sabem que o Flamengo insiste em Nicolás de la Cruz e em Claudinho. Mas e se esses caras não vierem? São duas contratações caras e dificílimas. E se eles não vierem? O Flamengo faz o quê? Desiste de contratar? Vai contratar alguém? É isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vou começar então por uma breve análise do jogo Palmeiras e Flamengo. Muitas vezes eu cobro os dirigentes do Flamengo e as pessoas ficam sem entender. Eu cobro muito os caras de irem à CBF, de pressionarem a CBF com relação à arbitragem, não pressionarem para fazer coisas boas para o Flamengo, não. Apenas para apitar os jogos da maneira correta. Nesta semana, o Palmeiras fez um estardalhaço danado aí, falando que joga contra o sistema, joga contra a CBF. Resultado: dentro de campo ontem, nós tivemos um pênalti claríssimo em cima do Everton Ribeiro, uma carga nas costas do Everton Ribeiro, que a arbitragem não marcou. Tivemos dois impedimentos pessimamente marcados. O Bandeirinha se precipitou, deveria ter deixado o lance acontecer para depois o VAR resolver. Não, ele levanta, anula a jogada e depois pelo replay a gente vê que nas duas jogadas os jogadores do Flamengo tinham condições de jogo. A gente viu também uma jogada do Rony, que ele estava claramente impedido, que a gente vê o árbitro levando o apito na boca, os jogadores param, ou seja, a sensação que a gente tem é que o árbitro apitou o impedimento, o Bandeira levantou, o árbitro leva o apito na boca, todo mundo para dentro de campo, o Rony vai e faz o gol. Aí lá em cima no VAR os caras dizem que o jogo não estava parado. Ou seja, se não tivesse sido um impedimento, a gente poderia ter perdido o jogo porque os jogadores pararam. Os jogadores do Flamengo, de maneira nenhuma, podem parar também. Mesmo se o árbitro apitar, sabe que não dá, ainda mais depois dessa. Tem que estar sempre atentos. O Flamengo foi muito mal escalado ontem pelo técnico Jorge Sampaoli. Quem teve presente no meu pré-jogo me ouviu dizendo do receio com relação ao sistema defensivo do Flamengo. Porque o Thiago Maia jogaria como único volante, mas não deu outra. Ele errou ao tentar tirar a bola da pequena área com um pé de pano e a bola não saiu da pequena área. Ele tinha que tirar da grande área, a bola não saiu da pequena área. Aquele pé de pano dele caiu no pé do Dudu, ainda dentro da pequena área, e o Dudu foi lá e marcou o gol. Thiago Maia hoje tem que ser reserva do volante do Sub-12. Não pode ser titular no Flamengo sob hipótese nenhuma. Resultado desse jogo: até o presente momento, a assessoria de imprensa do Flamengo não nos comunicou sobre o Bruno Henrique. A melhor informação que eu consegui é que o Bruno Henrique seria avaliado hoje no CT. Então estou esperando, que ainda é muito cedo, estou esperando para ver o momento em que eles vão avaliar o Bruno Henrique e vão trazer a informação para nós sobre a situação. O Bruno Henrique tomou um pisão no tornozelo, não parece ser nada grave, porque ele voltou para o jogo, mas pode inchar. E inchaço demora um pouquinho para poder diminuir. Diminuindo, para ele poder jogar contra o Atlético Paranaense, beleza. E se não, vai ser mais um desfalque para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que agora é virar a chavinha. O Flamengo está em segundo por enquanto no Campeonato Brasileiro com 26 pontos. Grêmio e Botafogo jogam hoje à noitinha. Se tiver empate, o Grêmio nos passa, fica um pontinho na nossa frente só. A gente fica pertinho dos dois lá, tanto de Botafogo quanto do Grêmio. Não era o que a gente queria, mas pelo menos o prejuízo não vai ser grande. Eu torceria hoje ou por um empate ou pela vitória do Botafogo. Vou explicar. Se o Botafogo vence, o Flamengo continua na segunda colocação. E só do Flamengo estar na segunda colocação, mesmo que o Botafogo abra mais 3 pontos, mais 2 pontinhos, né? Já causa um impacto em cima do elenco do Botafogo. Porque a cada vez que o Botafogo entrar para jogar, é o Flamengo que está ali atrás. Essa pressão pode ajudar o Mengão queridão, sim. O jogo ontem mudou quando o Everton Ribeiro e a Arrascaeta entraram. São os 2 pontos de inteligência que o Flamengo tem. E se você quiser ver a minha análise, jogador por jogador, dá uma ida lá no pós-jogo no canal Fla Nação VP, que eu expliquei e dei até nota, tá?
Não vou falar aqui para não ficar repetitivo, mas quando esses dois entraram, tudo mudou. São dois meias inteligentes, são dois meias excepcionais. Um ainda está na plenitude da sua forma física, que é o Arrascaeta, o outro, que é o Everton Ribeiro, está sendo cada vez mais importante, entrando durante o jogo, porque aos 34 anos ele continua sendo genial, mas não consegue mais executar as tarefas durante 90 minutos. Por isso, o Flamengo não pode viver uma Arrasca, Everton Ribeiro dependência. O Flamengo está no mercado, está tentando trazer Claudinho e Nicolás de la Cruz, mas são dois jogadores caríssimos. O River Plate pede 16 milhões de dólares. O outro, o Zenit, pede 30 milhões de euros. Ou seja, dois jogadores muito caros. Por isso, o Jorge Sampaoli tem uma lista de jogadores para que, caso o Flamengo não consiga Claudinho e Nicolás de la Cruz, o Flamengo possa estudar, trazer para o Mengão Queridão. Seriam os chamados plano C da diretoria rubro-negra. Eu consegui pegar aqui 6 nomes. Mas de ontem para hoje, eu consegui confirmar interesses reais em 3 nomes. Então, eu vou falar com vocês sobre esses 3 nomes que estão nessa listinha. Eu não sei quantos nomes tem na lista. Eu consegui pegar 6 e consegui confirmar 3 nomes. E eu vou falar sobre esses 3 nomes com vocês. Caso eu consiga fazer a confirmação dos outros 3 nomes, eu gravo outro vídeo e falo para vocês. Não quer dizer que o Flamengo vai contratar nenhum desses nomes que eu vou falar para vocês. Eles estão na lista, junto com outros nomes, que podem servir como plano C. O Flamengo vai contratar 2, 3, 1, só a diretoria que está, tá? Não sei, então não vou inventar moda com vocês. Os 3 nomes que eu apurei e que eu consegui confirmar que há o interesse do Flamengo são Oscar, do Xangai Port, Matheus Pereira, do Al Hilal e o Marcos Antônio, da Lazio. Vou falar rapidamente sobre todos 3. Vou começar sobre o Oscar. Desde novembro do ano passado que o Flamengo estava tentando contratar o Oscar. O Xangai Port não deixou. O Oscar é jogador do Giuliano Bertolucci. E o Giuliano Bertolucci explicou que o Oscar não veio para o Flamengo porque os chineses tinham medo de emprestá-lo e ele não querer mais voltar. O Oscar ainda tem contrato com o time do Xangai Port até novembro de 2024. Mas o Marcos Braz tem o desejo de trazê-lo para o Flamengo e já externou isso novamente para o Giuliano Bertolucci. Só que agora o Oscar não é prioridade. A prioridade, eu já falei para vocês, Claudinho e Nicolás de la Cruz. Se o Flamengo não conseguir, o Flamengo vai tentar sim trazer o Oscar. O outro jogador é o Marcos Antônio, meia de 23 anos da Lazio. Ele começou no Atlético Paranaense e ele não vai ser aproveitado nesta temporada que vai começar agora pela Lazio. Ele tem contrato com a Lazio até 2027. O Santos Futebol Clube está tentando levar o jogador para lá, mas o Santos quer levá-lo por empréstimo. E aí a Lazio tem pouco interesse. O jogador está avaliado em 8 milhões de euros. O Flamengo já sondou alguns dos empresários, dos representantes do Marcos Antônio, ficou sabendo o seguinte, que a preferência do atleta é ficar na Europa. Ele se acha muito jovem ainda para voltar para o Brasil. Então a preferência dele é ficar na Europa. Mas os assessores dele disseram também que se o Flamengo quiser, há possibilidade de abrir conversas. Vocês sabem que o Oscar, ele tem 31 anos, já o Marcos Antônio tem 23. Está mais dentro daquele perfil que o Flamengo busca. O Marcos Antônio, ele é destro, tá? Então ele joga na posição do Everton Ribeiro, ele joga da direita na posição do Arrascaeta, do centro para a esquerda, usando sempre o pé de dentro, como o Arrasca faz. O outro jogador que eu consegui confirmar é o Matheus Pereira. É mais um jogador que o Flamengo já tinha tentado, tá?
Tentou esse jogador lá em janeiro, tanto é que nós fizemos vídeos sobre ele no dia 12 e no dia 18 de janeiro, falando sobre o Matheus Pereira. Dessa vez, com a chegada do Jorge Jesus, o Matheus Pereira foi encostado no Al Hilal. Não há a mínima intenção de utilizá-lo, tanto que ele não vai fazer nem a pré-temporada. A pedido do técnico Jorge Jesus, nem a pré-temporada ele vai fazer. Então, ele está à disposição para ser negociado. O Cruzeiro está tentando o empréstimo dele, que tem contrato até o meio do ano de 2026. Se o Cruzeiro está tentando, o Flamengo pode tentar também. Ele jogou no Sporting e jogou no West Brom, da Inglaterra. Tem 27 anos, é um cara rodado. E os empresários dele são empresários que o Flamengo tem por hábito negociar. São os empresários do Diego Alves e o empresário do Michael. Então tá tudo em casa, a diretoria já tem por hábito negociar com esses caras. Poderia ser uma boa a contratação dele para o Flamengo. Ele é canhoto, tá? O Matheus Pereira é canhoto. Ou seja, o Flamengo procura jogadores destros e jogadores canhotos também para poder colocar tanto no lugar do Arrascaeta quanto no lugar do Everton Ribeiro. O que esses três jogadores têm em comum são meias armadores, meias de ligação. Jogam nas posições de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Algum desses jogadores aqui, Oscar, Matheus Pereira e o Marcos Antônio, são jogadores ruins? Não, são jogadores que poderiam nos ajudar bastante, mas não são jogadores como Nicolás de la Cruz e nem como o Claudinho. Por isso, inclusive, que há essa disparidade de preços. Por exemplo, o Matheus Pereira está avaliado em 7 milhões de euros, o Marcos Antônio em 8 milhões de euros, o Oscar em 7,5 milhões de euros. Aliás, os chineses não querem emprestar. O Oscar só sai de lá vendido, tá? E a avaliação é ali em torno de 7,5 milhões de euros, que a gente sabe que os caras podem aumentar a pedida. Essa avaliação é a avaliação do mercado, os caras podem acabar aumentando a pedida. Então, esses três jogadores são três jogadores bons, mas não estão no nível do Nicolás de la Cruz nem do Claudinho. Por isso, são um plano à parte do Mengão Queridão. Tem mais nomes, não vou falar porque eu não consegui confirmar, mas eu vou trabalhar para confirmar e trazer para vocês. Marcos Antônio da Lazio, 23 aninhos. Oscar do Xangai Port, 31 anos. Matheus Pereira do Al Hilal, 27 anos. Cabem no Mengão Queridão? Quem você traria se pudesse escolher só um? E por quê? Ou não são boas escolhas e você não traria ninguém? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Tenha um excelente domingo, mas eu volto. Mas eu volto com mais informações do Mengão Queridão para vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.